Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Nós estamos aí, dando início ao primeiro trimestre das lições bíblicas da CPAD. Estamos estudando aí o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. O comentarista é o pastor José Gonçalves. Estamos chegando na lição de número 2. Essa lição de número 2 será ministrada dia 14 de janeiro de 2024. Lição número 2, imagens bíblicas da igreja. Imagens bíblicas da igreja. Lembrando que nós estamos estudando eclesiologia, a doutrina da igreja. O texto áureo está inserido na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, e no seu versículo 9, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Meus irmãos, a leitura bíblica, a verdade prática diz assim: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o qual glorioso ela é. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Essa capa está maravilhosamente boa, coisa tremenda. Capa maravilhosa aí da lição desse primeiro trimestre de 2024. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32, e é a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Essa lição ela vem com 3 objetivos. O primeiro objetivo da lição é elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. O segundo objetivo dessa lição é pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. E o terceiro e último objetivo da lição é explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. A introdução da lição diz assim: a igreja de Cristo, a igreja de Jesus, é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma destas imagens revela um determinado aspecto da igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descreve a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus na terra. Por isso, nesta lição estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da igreja de Cristo que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. A palavra-chave é imagem. É importante destacarmos que a Bíblia ela tem 3 linguagens. A Bíblia nós lemos e entendemos de forma literal, de forma simbólica e de forma figurativa. Vamos aí para o primeiro ponto da lição. Imagens que descrevem um relacionamento. O primeiro tópico vai trazer a imagem da noiva de Cristo, a igreja como a noiva de Cristo. Sem dúvidas alguma, a imagem da igreja como noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras Sagradas. A Bíblia, ela usa a figura do casamento para representar a relação entre Deus e o seu povo. É importante aqui destacarmos que no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, na Antiga Aliança, Deus é o marido e o povo de Israel é a esposa.
é uma figura de linguagem. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja a noiva. Portanto, toda pessoa que recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, ele passa a fazer parte da noiva de Cristo. Podemos confirmar isso na primeira carta de Paulo aos irmãos em Corinto, capítulo 6, versículo 17, em Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. Convém destacar também que a palavra grega patenos, traduzida em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcia. Então a igreja é virgem, é imaculada, não tem manchas, não tem rugas. É uma figura da igreja como a noiva, trazendo aí uma ideia de castidade, de pureza, de fidelidade, de santidade. O segundo tópico aqui do primeiro ponto fala da esposa de Cristo. A igreja, ela já como a esposa de Cristo, já não aparece mais como a noiva, mas como a esposa. Em Efésios 5, 25 ao 29, Efésios 1, versículo 22 e 23, na verdade a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura, em 2 Coríntios 11, 2. Paulo, o apóstolo dos gentios, retrata também de forma vívida a imagem da igreja como a esposa, lá em Efésios 5, versículo 25 e 26. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. A igreja é a noiva de Cristo que será arrebatada para uma grande festa nos céus, chamada de as bodas do Cordeiro. Somente os salvos em Cristo irão participar. Esse evento nos unirá ao Senhor para sempre. É o casamento do noivo com a noiva. O Espírito Santo está preparando a igreja de Cristo para o arrebatamento. A santidade e o adorno é o adorno da igreja, é o adorno da noiva. Será algo tão rápido que não haverá tempo para mais nada. Será num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. Isso pode ocorrer num piscar de olhos a qualquer momento. Será que eu, você, nós estamos preparados? Mas devemos ressaltar também que, após o arrebatamento da igreja, lá em 1 Coríntios 15, versículo 50 ao 55, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, e após o tribunal de Cristo, em 1 Coríntios 3, versículo 11 ao 15, aí acontecerá as bodas do Cordeiro, Colossenses 3, 4, Efésios 5, 32, Apocalipse 19, 6 e 7, Mateus 24, 13 e aí por diante. Então a noiva aguarda o noivo para tornar-se a sua esposa. Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro de relacionamento de todos os casais cristãos. Vamos aí para o terceiro tópico do primeiro ponto, rebanho de Deus. A igreja também, ela é figurada como a noiva, como a esposa e também um rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo São Paulo os exortou em Atos 20 e 28. Aqui, a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor.
Paulo, ele deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, a saber, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência lá em 1ª Epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 2 e 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Finalizando o primeiro ponto da lição, vamos para a síntese desse primeiro ponto. Imagens como a noiva de Cristo, a esposa de Cristo e o rebanho de Deus descreve o relacionamento da igreja com Cristo. Então, essas imagens da noiva, da esposa e do rebanho são imagens que descrevem o relacionamento da igreja com Cristo. Oh, glória, é forte. Vamos aí para o segundo ponto da lição, imagens que descrevem a função. Nós falamos aqui no primeiro tópico de imagens que descrevem o relacionamento, e agora nós vamos falar de imagens que descrevem a função da igreja para com o Senhor. Então a igreja é representada por algumas figuras de linguagem. Dentre elas temos a igreja como um povo, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinheis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1ª Epístola de Pedro 2, versículo 9 e 10. Podemos ver também um contexto aí em Romanos 9, 24 e 26, Gálatas 6, 16, Tito 2, 14, Hebreus 10, 30, Apocalipse 21, 3, tudo vai trazer esse contexto. Então, assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, da antiga aliança, em Êxodo 19, 5 e 6, Isaías 43, 3, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do Novo Testamento, do novo pacto, da nova aliança, em 1 Pedro 2, 9 e 10. B. A igreja como um corpo. Falamos aí da igreja, a igreja como um povo, mas a igreja também como um corpo. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, 4 e 5, podemos ver também, fazendo fazendo o seu contexto, contextualizando, em 1 Coríntios 10, 16 e 17, 1 Coríntios 12, 27, Efésios 1, 22 e 23, Efésios 2, 16, Efésios 3, 16, Colossenses 1, 18 e aí por diante. Letra C, geração eleita. A figura aqui de função da igreja. A igreja é um povo, a igreja é um corpo, e a igreja é a geração eleita, são as funções. A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. No Novo Testamento mostra que em Cristo tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status sociais. Em Cristo, todos foram a geração eleita. D. Sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. 1 Pedro 2, 9.
essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança, debaixo da lei, e aquele exercido na nova aliança, debaixo da graça. Ali, essa função era reservada apenas a uma tribo, a tribo de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, o sacerdócio, todo cristão é um sacerdote. Todo servo, toda serva de Deus. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar um incenso, isto é, de exercer um ministério de oração e de intercessão diante de Deus. Salmos 141, o verso 2. Vamos aí para a letra E, nação santa. 1 Pedro 2,9, não é uma nação qualquer, e sim uma nação santa. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja consagrada a Cristo inteiramente. Então nós vemos aí as figuras de função da igreja. Começa aí com a igreja como um corpo, como um povo, a igreja como um corpo, a igreja eleita, geração eleita, sacerdócio real. Vamos agora para nação santa. Vamos para o segundo ponto. O segundo tópico, corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo, que tem vida. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa, primeiramente porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar, em 1 Coríntios 12:12. Todos os membros cooperam para o bem funcionamento do corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, do 22 ao 25. Logo, nenhum membro do corpo faz menos parte do corpo que os demais. Todos os membros do corpo são necessários para o funcionamento perfeito do corpo. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros, não, senhores. Um corpo constituído por um só órgão seria monstruosidade, uma monstruosidade. Então a igreja é um grande corpo composto de vários membros. 1 Coríntios 12, versículo 1 ao 31. E cada membro no corpo de Cristo tem a sua função diferente. E todos eles juntos formam o corpo e Cristo é a cabeça. Vamos aí para a síntese do segundo ponto. Imagens como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo descreve a função que a igreja exerce diante de Deus e do mundo. Vamos finalizar esta lição. Terceiro ponto da lição, imagens que descrevem a habitação. Então nós aprendemos no primeiro tópico imagens que descrevem a comunhão, o relacionamento. No segundo tópico, imagens que descrevem a função da igreja. E agora, imagens que descrevem a habitação. A habitação de Deus. Quando Deus formou o homem do pó da terra, em Gênesis 2:7, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Gênesis 1:26, e assim o fez. Imagine que coisa maravilhosa, que privilégio para o homem ser feito à imagem e semelhança da santidade de Deus. E semelhança da sua misericórdia, bondade, amor e muitos mais.
Deus preparou um local para o homem habitar. Um local especial chamado Éden. E no Éden Deus criou ali um jardim. Deus providenciou em sua sabedoria um lugar santo onde o pecado não existia. Um local onde a sua imagem e semelhança, espiritualmente falando, habitaria, e assim o fez. Gênesis 2:8. O Senhor detalhadamente descreve este lugar em Gênesis 2:8-14. Depois você dá uma lida. Analisa cuidadosamente esse texto. Não é por menos, quem habitaria ali era o Senhor, o Deus único, Gênesis 3:8. O Éden era um verdadeiro santuário até a introdução do pecado por Eva e Adão. Então, antes da introdução do pecado, era um santuário. O pecado que trouxe a maldição, que trouxe a morte espiritual. E passou essa morte a todos os homens. Em Gênesis 3:6. Então, Deus já estava começando a mostrar o seu plano, que era habitar juntamente com seu povo a sua criação. Mas o homem foi lançado para fora do jardim, em Gênesis 3:23. O plano do Senhor prosseguiu, ele querendo mostrar para o homem a importância de sua habitação. Chegando no livro de Êxodo, o Senhor Deus, o Senhor semelhantemente mostra ao povo a riqueza, a pureza, a santidade de sua habitação através do tabernáculo, em Gênesis 40, versículo 34 e 35. Então a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Olhe bem cada detalhe que o Senhor descreveu a Moisés em Êxodo 25, versículo 27. Ou nos capítulos 25, 26 e 27. A área, o propiciatório, a mesa, o candelabro, as cortinas, a cobertura de peles, o véu das colunas, o átrio, o altar, os utensílios. Olha os detalhes, que coisa tremenda. Como o Senhor nos mostra a riqueza onde Ele habita. Um santuário rico por sua presença, tanto que o sumo sacerdote entrava na presença do Senhor apenas uma vez por ano. O plano de Deus continua agora através de Davi e seu filho Salomão, na construção para o Senhor. Em 2 Samuel 7, de 1-5, através de Salomão, o Senhor foi ali, o templo do Senhor foi construído. Também muita atenção aqui nós temos que ter nesses detalhes, lendo aí 1 Crônicas 29, versículo 1-9. Aí Davi reúne todo o povo para ofertar e ajuntar e ajudar Salomão na grande obra que Salomão iria construir. Era um palácio para o Senhor Deus, algo que estava no coração de Davi, mas ele não pôde, porque era um homem de guerra, um homem que tinha tirado muitas vidas. E aí foi construído o templo, algo maravilhoso, algo tremendo, para a glorificação do nome do Senhor, para que ali o Senhor habitasse. Então o Senhor, através de Cristo agora, nos mostra claramente onde seria a sua habitação. Seria algo que ele mesmo criou, não algo feito por homens. Em Atos 17, 24, fala que Deus não habita em templos feitos por mão humana. Jesus, quando entrou no templo em Jerusalém, encontrou como se fosse um mercado, em João 2, 13-22, e expulsou todos do templo e disse: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. João 2,19. Ele não estava falando do templo em si, do santuário do seu corpo, do templo em si. Quando pedi para você
analisar o que eu falei acima, em Gênesis 2, Êxodo 25, 1 Crônicas 29, foi para que você pudesse olhar como Deus mostrou o seu plano, a sua presença e a sua santidade desde o início da criação de todas as coisas. Então, depois da ascensão, morte e ressurreição de Jesus, ascensão, hoje o Senhor nos constituiu a igreja como a casa espiritual, 1 Pedro 2,5, a igreja como casa de oração, Mateus 21,13, a igreja como um templo, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Veja também 1 Coríntios 6,19, 2 Coríntios 6,16, Efésios 2, 21 e 22, 1 Pedro 2,5 e aí por diante. Então a igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus individualmente. Cada cristão, cada servo, cada serva de Deus é um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Isso também significa que Deus habita na igreja. Ela é o seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. A igreja também é a casa de Deus. A igreja é descrita como sendo casa de Deus, em 1 Timóteo 3,15, e aí por diante. Então, meus amados, o privilégio de ser igreja, letra C. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeiro, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte do seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E terceiro, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive e é um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. A sínopse aqui desse terceiro ponto, imagens como o santuário de Deus, a casa de Deus, descreve a igreja como a habitação de Deus. Vamos concluir. Nessa lição, aprendemos através de imagens bíblicas a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhorar, cooperar para o perfeito funcionamento da igreja do Senhor. Que Deus te abençoe.